uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Talvez você se pergunte o que é que eu tenho que fazer, meu Deus. Talvez você está passando por uma luta, por um problema. Você olha assim, maior do que você. E você quer tremer na base, quer soltar a toalha, soltar a corda, chutar o pau da barraca, pegar as coisas e se embora. Ou até mesmo tirar a sua própria vida. Não faça isso não. Não faça isso. A palavra de Deus responde o que nós temos que fazer quando nós não sabemos o que fazer. Aonde nós temos que ir quando nós pensamos que não temos para onde ir. Eu já tive problemas na minha vida que eu não sabia o que fazer, não sabia o que dizer, mas eu sabia para onde ir. E Josafá, que foi um rei de Israel, ele me ajudou a saber para onde ir. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Versículo 1 fala da oração de Josafá. Porque quem disse que pessoas de grande autoridade não precisam de Deus? Todos precisam buscar Deus, todos. Reis, presidentes, governadores, prefeitos, vereadores, deputados, pastores, discípulos, ovelhas, membros, pessoas simples, empresários, médicos, advogados, professores, todos devem buscar a Deus. Não espere que venha um problema tão grande para você ter que fazer isso. Isso não é uma escolha inteligente. Eu gosto de orar, de buscar a Deus com toda a força, é antes de ter problemas. É quando Deus me chama, eu digo, já eis-me aqui. Porque quando Ele chama a gente para uma intimidade, para oração, para ir à casa de Deus, para se aproximar dele, é porque Ele já sabe o que vai vir. E feliz aquele que escuta a voz de Deus, reconhece a voz de Deus e não diz amanhã ou daqui a um ano, mas faz o que tem que fazer hoje, porque se Deus está falando hoje, a palavra é para hoje, amém? Vamos ler. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo. Contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. E eis que eles já estão em Hazazon-Tamar, que é o En-Gedi. Está bem pertinho. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. E proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou na casa de Deus para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente buscar o Senhor. E Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos?
Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon, de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Que oração cheia de fé e de um coração quebrantado, humilde diante de Deus. Se levantou os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os povos circunvizinhos para fazer guerra contra Josafá. E Josafá ficou sabendo por um mensageiro que estava vindo um exército muito numeroso vindo contra eles, e eles sabiam que eles não teriam condições de vencer na luta natural, com as armas naturais, porque o inimigo era em número muito maior do que o exército do povo de Deus. Nas armas humanas, a derrota era certa. Mas Josafá, um homem de Deus, não sabia o que fazer, mas sabia aonde ele tinha que ir. E ele correu para a casa de Deus e chamou todo o povo, todo o reino, fez uma proclamação para todo mundo entrar na casa de Deus para orar e jejuar. E ali eles se consagraram a Deus, um jejum nacional, para pedir socorro ao Senhor. E de todas as cidades vieram pessoas para buscar a Deus na casa de Deus. Você precisa entender essa verdade simples, que não vai mudar essa verdade. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. A casa de Deus nunca vai ser um lugar como os outros. A casa de Deus leva o nome de Deus. Ela tem um dono que habita nela. Eu tenho uma casa, eu habito nela. A casa de Deus, a presença de Deus habita. Os ouvidos de Deus estão atentos às orações que é feita na casa de Deus. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. A casa de Deus é um lugar excelente, diferenciado,
é uma fortaleza, aonde aqueles que lá habitam, que lá estão, que lá vão, serão protegidos, guardados, receberão livramento, serão curados. A sombra de Deus vai estar sobre nós. Josafá correu para a casa de Deus. E ele disse: "Viu comigo, meu povo." E ali eles foram jejuar e foram orar. E aqui ele se pôs em pé diante do altar de Deus, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E ele começou a orar. E ele começou a dizer: "Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não é o Senhor que domina sobre toda a terra, sobre todos os reinos, sobre todos os povos? Para mim, o Senhor é o Deus que habita nos céus e que está no controle das nações, no controle das cidades, no controle dos povos." Ele começou a oração dele exaltando Deus e dizendo que para ele Deus representava isso. Aí ele continua: "Na mão do Senhor está a força e o poder, e não tem ninguém que possa resistir ao Senhor." Em outras palavras, se o Senhor quiser esmagar, soprar, tudo se acaba. Tudo desaparece. Não tem alguém, um inimigo à altura do Senhor, que possa desafiar o Senhor e permanecer de pé. Para mim não tem. Porque o Senhor, para mim, o Senhor é muito grande em poder, em força. Ninguém ganha do Senhor. Eita, glória! Aí ele foi contar a situação que ele estava passando. Ó Senhor, esses que estão vindo aí contra nós poupamos ele quando a gente ia sair lá do Egito, mais de 2 milhões de pessoas, que o nosso exército era grande, numeroso, nós podíamos ter varrido eles do mapa. E nós arrodeamos o território deles, nós nem entramos nas terras deles, passamos por fora, não caçamos conversa com eles, não fizemos mal nenhum a eles. Aí agora eles cresceram, se juntaram com outros e estão vindo para nos destruir, para nos tirar o que o Senhor nos deu por herança. Porque essa terra que nós temos hoje foi o Senhor que nos deu. Não foi nós que conseguimos, foi o Senhor que nos deu, foi a nossa herança. E eles estão dizendo que vai ficar com elas, com aquilo que é nosso, que o Senhor nos deu. É assim que Ele nos recompensaram, pelo bem que nós fizemos a eles. Eles nos retribuíram com o mal. Isso não é justo, Senhor. E ali ele estava orando, amado. E eu posso ter certeza que as lágrimas estavam descendo. Porque ele estava no jejum, com o coração quebrantado diante de Deus. E ali ele foi se humilhando diante de Deus e foi dizendo: Senhor, em nós não há força contra eles. Nós não temos força de vencê-los. Não sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos não estão fixos nele, não. E nem na notícia ruim que nós recebemos que eles estão vindo, não. E nem naquilo que eles mandaram dizer que vai fazer com a gente, não. Nossos olhos não estão nisso aí, não. Os nossos olhos estão fixos
postos no Senhor. É para o Senhor que nós estamos olhando, porque o nosso socorro vem do Senhor. Aí Deus responde a oração desse homem de Deus. Olha só. Versículo 13. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Deus usou a boca do adorador para falar. Escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Oh, glória! Amanhã vocês irão ao encontro deles, e eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Nesse encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Cada família foi completa para a casa de Deus. E aí Deus usa a boca do Jaziel, da tribo de Levi, dos filhos de Asaf, para trazer a resposta da oração. Que não era para eles terem medo. Deus foi dizendo o que ia acontecer no outro dia, porque Deus já sabe o que vai vir amanhã. Qual era o caminho que eles tinham que ir, aonde era que eles iam encontrar, fazer o encontro, por onde o inimigo estava vindo, a rota. Deus deu a rota toda. E disse: se o inimigo pensa que vocês vão fugir, vocês não vão fugir não. Vocês vão se encontrar com ele. Agora, vocês não vão ter que lutar na força do braço de vocês não. Deixa essa causa bem comigo. Quem vai resolver isso aí sou eu. Vocês vão só ficar parados. Não fique com medo. Porque eu vou estar com vocês. Eita, glória! Não tem coisa melhor do que Deus estar com a gente não, amado. Não tem coisa melhor do que Deus estar na nossa frente. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Porque quando você não souber o que fazer, saiba pelo menos para onde você deve ir. Vá para a casa de Deus, avenida de Seu Arco Verde, sede da igreja quadrangular. Você acha por que aquela igreja é tão grande? É para caber você, sua família e todo o seu povo. Vai fazer o que lá? Buscar Deus. Dizer para Deus que tu não sabe o que fazer. Buscar socorro em Deus. Ao invés de você estar pensando em tirar a sua vida, ou em brigar, resolver seus problemas brigando, o que você deve fazer? Orar, vai para a igreja, orar, abre um jejum, para enfraquecer a força do teu braço e aumentar o poder da tua fé. Porque tem pessoa que pensa que o bração é dessa largurona forte, que ele pode resolver tudo na força do braço. Aí lá se vê a receita de Jesus para tu, o jejum, que é para tu enfraquecer essa carne bem e
começar a confiar mais em Deus, buscar mais a ajuda de Deus, deixar Deus resolver teus pesos, carregar teus fardos pesados e te dar um fardo leve. Foi isso que ele fez com Josafá. Tirou o medo do coração dele, que ele estava com medo. O versículo 3 diz: então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Ele entrou na casa de Deus com medo, porque ele sabia que se Deus não fosse com ele, ele ia morrer. E não só ele, mas toda a sua nação ia ser varrida do mapa, tem? Porque o inimigo não tem pena não. Mas ele foi no lugar certo, mesmo sem saber o que fazer. Mas depois que ele orou, Deus disse para ele o que ele tinha que fazer. E o que foi que ele tinha que fazer? Louvar a Deus. E começaram a cantar com a voz bem alta, não tem? E Deus deu vitória ao seu povo. Diga glória a Deus. Então Josafá disse: creiam no Senhor seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês prosperarão. Vocês serão bem-sucedidos. Aí Deus confundiu os inimigos, e eles mesmos se destruíram. Um começou a atacar o outro e foram destruídos. Não precisou o povo de Deus pegar em uma espada, matar uma pessoa. Creia em Deus, você vai estar seguro. Creia nos profetas, creia nos pastores, creia nos mensageiros que levam a palavra de Deus. Você vai prosperar, você vai ser bem-sucedido. Não pense que você sabe tudo, não. Se humilhe diante de Deus, faça como Josafá. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Ele estava admitindo que ele não sabia. Você pode ter estudado até em Harvard, ser poliglota, falar não sei quantos idiomas, ter não sei quantos diplomas, mestrado, especializações, doutorado. Mas você ainda sabe muito pouco de Deus. Muito pouco. Sabe por quê? Porque Ele é muito grande. Ele é muito grande. Você precisa começar a caminhar em direção à casa de Deus.